Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Você que é inscrito, você que é visitante, sejam todos muito bem-vindos. Eu já peço a você que ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal, para a gente ter um incentivo a mais para continuar criando nossos vídeos. E aqui nós criamos um aplicativo de IMC. Então esse aplicativo ele calcula o índice de massa corporal, ele pede o peso, pede a altura e ele vai calcular aqui para ver se a pessoa está no peso ideal ou não. Então a gente já criou aqui o método, a gente coloca 90 kg, 1,80, ele vai dizer que a pessoa está com sobrepeso. Por quê? Ele deu 27,7 aqui. Se a gente voltar a lembrar, abaixo de 18,5 é abaixo do peso, de 18,6 a 24,9 é o peso ideal, certo? Do 25 ao 30 ele está com sobrepeso, então entrou aqui, ó, 25 ao 30 sobrepeso. 30 ao 35 vai ser obesidade grau 1. 35,1 a 40 é obesidade grau 2. E acima de 40 obesidade grau 3, certo? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, ao invés de 1,80, botar 1,60, ele deu 35. Então ele caiu, ó, 35,1, ele passou de 35. Então ele deu obesidade grau 2. Então tá funcionando muito bem. Agora só falta a gente tratar os erros. Quais erros? Por exemplo, se eu deixar um campo vazio, por acidente, o usuário deixar um campo vazio, clicar em calcular, ele deu um erro. Isso não pode acontecer no aplicativo real, senão vai ser uma experiência ruim para o usuário e provavelmente ele vai desinstalar o seu aplicativo, certo? Então se a gente vir aqui no logcat, ele vai mostrar qual foi o erro. Você desce até o último erro, veja se seu aparelho está aqui. Se não tiver, você pode mudar aqui e aqui você pode atualizar se você tiver com dúvida para pegar o erro certo. Qual foi o erro aqui, ó? Empty string. Então ele deu number format except, que ele não pode formatar uma string vazia. Aqui o azul, como eu já expliquei, é sempre a linha do erro, linha 37. Então se a gente clicar nela aqui, ela vai levar a gente para o erro. O erro está aqui, ó, double parse double, edit texto altura. Então ele pegou uma string vazia e tentou transformar em um double, ou seja, num número. Você não pode transformar uma string vazia em um número, só pode transformar uma string que é um número em um número que é um double, certo? Então um outro erro, vamos rodar aqui novamente, é o seguinte: imagine que o usuário digite aqui 70 kg, 1,70 e sem querer ele digite um K aqui. Quando eu clicar ele vai dar um erro também, vai fechar o aplicativo, ó. Então se a gente ir lá no logcat novamente e descer, a gente vai ver aqui, ó, que ele deu aqui, ó, input string, pegou 1,70, mas pegou um K aqui no final. Então ele deu number format except, que ele só pode transformar em número um número. Então ele vem aqui na nossa linha, ó, o mesmo lugar, ó, double, passe double. Então ele não pode transformar um 1,7K em um número. Então nós vamos agora estar corrigindo esses problemas, para que não dê erro na hora que o usuário estiver usando o seu aplicativo, para ele não ter uma experiência ruim. Então aqui, ó, primeiro erro, a gente vai evitar que o usuário digite letras ou qualquer outro símbolo que não possa ser convertido em um número. Como é que a gente vai fazer isso? A gente seleciona o nosso edit texto peso. Aqui, ó, nos atributos declarados, nós vamos ter aqui o input type. Se você não encontrar ele aqui, você desce aqui até você achar ele lá no todos os atributos. Ele está aqui, ó, como um texto personal de nome, certo? Então se a gente clicar aqui, a gente desmarca ele, ele não vai ser mais um nome. E ele, aqui nós temos o number, ó. Esse number ele troca o teclado por um teclado numérico. Só que ele também não vai funcionar muito bem porque ele só vai ter número, você não vai conseguir colocar um número decimal. Então a gente precisa de um número decimal. Aqui embaixo nós temos, ó, number decimal. Então a gente seleciona ele, clica em aplicar. Então ele vai ser um número e um número decimal.
A mesma coisa a gente vai ter que fazer na altura, certo? Então você selecionou a altura, aqui vai estar o nome, você vai selecionar o nome, vai selecionar aqui embaixo, ó, number decimal. Vamos aplicar e vamos correr o nosso aplicativo, certo? Pra gente dar uma olhada. Então aqui, ó, quando eu tocar para digitar, olha o que vai acontecer. Agora ele só aparece o número e o ponto aqui. Ele não aparece mais nenhuma letra, nenhum caractere que possa dar erro. Então posso botar aqui 70 kg, 1.80, clicar em calcular, ele vai funcionar normalmente, certo? Agora só falta a gente tratar a string vazia, ou seja, a caixa de texto vazio. Aqui vai ser um pouquinho mais complexo, que a gente vai ter que vir aqui no código. Então aqui quando a gente clica em OK, a gente pega o double, pega tudo que está dentro da caixa de texto e transforma em um número, certo? Então se tiver vazio ele vai dar um erro, porque ele não pode transformar uma string em um número. Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, aqui em cima do nosso double aqui, deixa eu tirar esse espaço aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma condição if se o edit text peso get text, ou seja, vai pegar o texto da edit text to string is empty, ou seja, ele está perguntando assim, ó, se o texto que está lá dentro é vazio. Só que eu quero saber se ele não é vazio. Como é que eu faço para colocar se ele é? Aqui está perguntando se ele é vazio, eu quero perguntar se ele não é vazio. Então eu não preciso adicionar nada aqui. Eu só coloco aqui uma exclamação. E essa exclamação dentro do nosso código, ela significa uma negação. Então ela vai dizer, ó, se o texto que está dentro do edit texto é vazio. Então a gente abre chaves, certo? E vai fechar aqui embaixo, ó, do código. Pronto. Então ele só vai fazer isso aqui se o edit texto peso não for vazio. Só que também tem uma altura. Então a gente tem que adicionar a altura aqui. Então a gente coloca um E comercial, certo? E vamos fazer a mesma coisa, o edit texto altura ponto get text to string is empty, certo? Só que aqui também tem que ser uma negação. Se ele não for vazio, ele vai fazer isso aqui. Vamos rodar para ver agora. Vamos esperar rodar. Então aqui, veja que os dois campos estão vazios. Se eu clicar aqui em calcular, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele só vai fazer alguma coisa se os dois campos estiverem preenchido ou digitado. Então se eu digitar 60 aqui, mas não digitar nada embaixo, ele também não vai fazer nada. Mas se eu digitar 1.60, agora ele fez, certo? Só que quando eu digito aqui e tem algum campo vazio, ele não vai fazer nada, certo? Só que o usuário, ele precisa saber o que está acontecendo no seu aplicativo para ele ter uma boa experiência. Então a gente tem que informar para ele o que está acontecendo. Como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, no nosso código, nesse if aqui, ele só vai funcionar se tiver algum texto, algum número dentro das caixas de texto, das duas. Se não, a gente vai ter que dar uma informação para ele. Então a gente vai usar um alerta dialog simples, certo? Ponto builder igual, tem que dar um nome para ele. Vamos dar o nome dele de A só, igual a new alerta dialog builder. Então aqui, como a gente está dentro de um botão, a gente pode fazer o seguinte: se a gente botar this aqui vai dar um erro. Para pegar o contexto, a gente pega o V aqui, ó, do clique, get context, que ele está pegando o contexto. A gente poderia botar get aplicação contexto também, mas assim também funciona. Então a gente criou já um novo alerta. A gente vai ter que dar um título para ele, set título, certo?
título vai ser informação. A gente vai ter que dar uma mensagem, ponto. Na verdade é a mensagem aqui. Qual vai ser a mensagem? Ó, bota aqui, ó, os campos peso, aqui pra gente botar uma string, uma aspa dupla dentro da string, a gente tem que botar um travessão que vai identificar que é um caractere especial, certo? Então aqui peso e vamos de novo botar o caractere especial, altura, certo? Não podem estar vazios, certo? Vamos colocar assim, ó, por favor, digite os valores e tente novamente, certo? Então aqui a gente vai fechar aqui o nosso aspa duplas, fechar o parênteses, ponto e vírgula. Então a gente agora vamos criar o nosso botão a ponto set positivo. O botão positivo vai ser um OK, certo? E ele não vai ter nenhum evento de clique, então a gente coloca null. Então a gente não vai fazer nada com ele, só fechar o nosso alerta. Agora a.create a.show, que é para mostrar, certo? Então vamos ver se vai funcionar. E quando ele fizer isso, eu vou pegar o nosso, se tiver alguma coisa escrito lá no nosso txt resultado, eu vou setar o texto dele para vazio. Então vamos ver se está funcionando direitinho. Vamos esperar carregar aqui novamente. Pronto, carregou aqui, ó. Se eu clicar em calcular direto, ó, ele já me mostrou aqui, ó, os campos peso e altura não podem estar vazios. Por favor, digite os valores e tente novamente. Cliquei em OK. Agora eu vou colocar aqui, ó, 90 e aqui eu vou deixar vazio. Mesma coisa. Agora eu 1.80. Agora ele já funcionou, certo? Agora se eu deixar vazio de novo e clicar em calcular, ele deu a informação e apagou lá o resultado do jeito que eu queria, certo? Então nós já aqui aprendemos como a gente coloca para que o campo mude o teclado para apenas números e como a gente pode evitar que dê um erro de campo vazio, colocando uma condição e verificando. E se tiver vazio, ele apresentar uma mensagem mostrando qual é o erro que está dando para o usuário, não ficar o usuário ficar sabendo o que está acontecendo, porque ele precisa saber o tempo todo o que está acontecendo dentro do seu aplicativo, ok? Para ele ter uma boa experiência e dar lá uns 5 estrelas para o seu aplicativo. Então é isso aí, nós terminamos aqui com o cálculo IMC. Vamos iniciar um outro aplicativo também curto. Então fique ligado aí, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, ok? Até a próxima.